o que aconteceu em relação a esse prêmio Jabuti foi que o Lefebvre fez concurso em 1975 para professor titular de neurologia infantil. Foi aprovado e nós, os assistentes, éramos 4, tínhamos preparado 20 pontos para ele, cada um com 5 pontos. Então, quando terminou, tudo foi aprovado, os pontos estavam tão bons que eu propus ao Lefebvre que fizesse um livro de neurologia infantil. Ele relutou, mas eu tanto insisti, por intermédio da psicóloga, que era a mulher dele, a Beatriz, ele acabou aceitando. Aí fui à casa dele, fizemos a organização do livro e saiu a primeira edição em 80. Só que ele estava meio doente, sempre doente, e acabou indo com a mulher para Paris e não assistiu o lançamento do livro no Congresso Brasileiro de Neurologia em Curitiba, em 1980, que foi um sucesso. Vendeu na hora, assim, toda uma edição. Ficou a Bíblia, praticamente, da neurologia no Brasil. Em 81, agosto 24, ele morreu. E então eu resolvi fazer uma segunda edição depois de 2 anos, que havia esgotado a primeira, com sucessivas reedições. Aí eu peguei e propus fazer uma segunda edição e convidei o meu primeiro assistente, que era o Saulo Zippel, a fazer, junto comigo, a coordenação do livro. E fizemos. Aí saiu o livro na segunda edição, em 1989, com 1.300 páginas e uns 60 autores. A terceira edição saiu em 1996, né, também 1.300 páginas, com vários autores, quase 70 autores, até que chegou na quarta edição, que ficou em 2 volumes, em 2005. E em 2010 eu consegui lançar a quinta edição, também com 2 volumes, cada um de 900 laudas, com 78 autores, 3 editores e 3 autores do estrangeiro, Estados Unidos. Puxa, a coisa foi cada vez mais rica, né? Não, porque é preciso verificar que a neurologia infantil, desde que eu me formei em medicina, teve um tal avanço que aquilo que a gente aprendeu de neurologia na década de 50 não valia nada. Não, o progresso foi muito grande. Muito grande. Né? A começar com o problema do DNA. A gente falava em DNA e não sabia nem o que era. Lembrar que isso foi, vamos dizer, o prêmio Nobel do Compton Crick e James foi em 53, mas levou até 1963 para destrinchar o código genético e enfim, aparecer toda essa enorme literatura que nós vemos hoje sobre DNA. Olha só. E inclusive, na minha vida de neurologia infantil, começou em 56, setembro. Em 59 eu já fazia ambulatório do lugar do Lefebvre. E quando eu cheguei, só tinha Lefebvre e uma assistente, que era a Maria Irmina Valente. Você lembra dela? Gorda? Bem forte. E eu cito o nome dela porque ela já morreu e ela merece. Ela merece, ela então, contribuiu muito. Então, éramos só 3 assistentes, 2 assistentes e o Lefebvre. O Lefebvre fazia ambulatório, eu tirei o Lefebvre do ambulatório. E diga-se que o Lefebvre era solicitado por todas as clínicas onde tinha criança. E eu passei a visitar todas as clínicas justamente por isso, no lugar dele. Ele já estava mais velho, então eu ia em todo lugar fazer consultas. Bom, de qualquer forma, a coisa foi bem. Então, ele morreu, nós fizemos até a 5ª edição, e está bem, quer dizer, eu que ia começar a fazer, eu que passei o curso de medicina inteiro, dizendo que ia fazer psiquiatria, acabei fazendo neurologia. Neurologia, você vê? E aí são detalhes, isso eu vou contar no meu livro que eu estou escrevendo para os meus netos. Para saber por que um indivíduo que nasceu na Polônia,
chegou aqui com 4 anos e 11 meses, em 1936, e acabou professor da USP. Não é qualquer um. Essa trajetória deve ser muito Pois é, essa trajetória que eu pretendo contar. Bom, então esse foi o livro. Agora, eu comecei a trabalhar na APAE voluntariamente, a pedido do diretor clínico da APAE naquela época, em 1962, que era o Stanislau Krinsky. E o Stanislau me convidou para eu ir lá, onde não é o prédio atual da APAE. A APAE não tinha prédio nenhum. Ela tinha uma casinha em frente ao Hospital São Paulo, na rua Napoleão de Barros, chamada CLIDEM, Clínica de Deficiência Mental. E ali o Benjamin, eu e o Stanislau Krinsky atendíamos todos os casos que vinham recorrer à APAE. Olha só. Eu vi um monte de síndrome de Down. Agora, já o Clemente e a Jo... Clemente, tanto já desenvolveu... Foram os fundadores, Clemente e a Jo. Foram os fundadores. E eu colaborei desde aquela época, tanto que até hoje eu sou do Conselho Científico da APAE. Né? Porque eu colaborei muito em todas as... Bom, então, entretanto, isso vou voltar um pouquinho atrás, em 1951, no segundo ano da faculdade, Benjamin e eu éramos parceiros para estudo de anatomia e coisa. Era a dupla. É a dupla, lembra? A dupla. Então o Benjamin que teve a ideia. Aron, vamos fazer um laboratório para não depender de emprego, como esses assistentes que nos dão aula, ficam correndo de emprego um atrás do outro. Vamos. Não foi essa a ideia original. Muito bom. Então eu fui estudar bacteriologia, o Benjamin parasito. Aí o Benjamin teve a ideia de procurar o Oswaldo Cruz, que fazia, naquela época ele já estava no quinto, nós estávamos acho que ele estava no quarto ou quinto. Ele estava 2 anos depois. Quarto ano. Quarto ano. E ele estava fazendo hematologia com Michel Abu Jamra. E ele era da pediatria também, né? Não, ele era pediatra. Ele era pediatra. Eu sei que ele fazia hematologia junto com o Michel. Então convidamos-lo. E então acabou aceitando. Em 52, Benjamin Schmidt, eu, o Oswaldo Cruz e o Roberto Cruz, que era o chefe técnico da bioquímica, dos bioquímicos da Faculdade de Medicina, fizemos o Lavoisier. Inaugurado quando? Em 52, 19 de setembro. Na Barão de Tapetininga? Na Barão de Tapetininga. Isso mesmo. 124, em cima de uma sapataria, e em frente era o salão de chá do Fazano. E embaixo era o Banco da América, que depois virou o Banco de Itaú. Então, fundamos o Lavoisier e que evoluiu, né? Enfim, com várias coisas que nós introduzimos que ninguém pensou antes em São Paulo. Por exemplo, serviço dia e noite. Segundo, depois mudamos para a Avenida Angélica, 1932, numa casinha, e onde fazíamos um laboratório aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo uma utilidade isso, incrível. E tudo por quê? Por quê? Por causa dos pediatras. Quem nos incentivou nisso tudo foram os pediatras, que queriam exames urgentes. Então fizemos. Daí é que nasceu o Lavoisier. E que, bom, então toda a história do Lavoisier foi enorme. Inclusive, quando em 73, quando nos procurou dos Estados Unidos, o Bioscience Laboratories, que era uma subsidiária da Dow Chemical Company, para ser nosso sócio, eles queriam comprar a maioria. Março de 73. Aí nós recusamos e eles voltaram em outubro e aceitaram comprar 49%, nós 51%, e pegar o dinheiro todo e investir no prédio que já estava sendo construído. Quando nós acabamos de construir, em 75, não, 74, quando inauguramos aqueles 4.800 metros quadrados.
entendeu? E que foi um marco, né? Por assim dizer. Porque com a tecnologia do Bioscience Laboratories, nós aprendemos como enviar exames nas várias partes do país sem perder, vamos dizer assim, sem perder a validade daquilo que se colhe. Foi essa a nossa técnica. Isso fizemos antes do Fleury. Ele nem pensava nisso. Bom, então, foi uma das... Em 62, nós introduzimos no laboratório, já era na Avenida Angélica, uma casa maior, introduzimos um geneticista, o Pedro Henrique Saldanha. O Pedro Henrique Saldanha trabalhava para a gente, fazendo o quê? Cariótipos. Antes do Fleury fazer qualquer coisa, nós já fazíamos. Além dos erros ináceos. Vocês foram tomando iniciativas realmente. A outra iniciativa foi erros ináceos no metabolismo. Nós começamos isso no laboratório em 62, 63. Né? E evoluímos muito nisso, porque começamos a fazer tecnologia. Quando foi inaugurada a nova PAI, no prédio principal, o Krinsky pediu ao Benjamin e a mim que fizéssemos, vamos dizer assim, uma assessoria de como fazer um laboratório dirigido para pacientes com problemas de deficiência intelectual e ou mental. E nós organizamos o laboratório lá. Benjamin organizou. Vocês que organizaram? Nós que organizamos. E fazíamos várias tecnologias que a PAI não podia ainda fazer, porque dependia de aparelhos. Quem fazia para eles, de graça? Nós, no Lavoisier. Então, os primeiros 1.800 pacientes atendidos na nova unidade da PAI, né, na rua Lefre, foram atendidos nesse laboratório que nós montamos, e até tem um trabalho que publicamos sobre isso, os resultados do laboratório que nós fizemos via tecnologia que instalamos na própria PAI, no laboratório, e instalamos, vamos dizer, via Lavoisier. Foi aí que crescemos, né? Porque todos a PAI. Aí surgiu a ideia de se fazer o diagnóstico pós-natal imediato de erros ináceos metabólicos. E o único erro, primeiro, que estavam sendo feitos desde 71, 72, nos Estados Unidos, pelo Guthrie, era a dosagem de fenilalanina. Que, dentre os erros inatos do metabolismo, este erro inato era um dos mais frequentes. Lá nos Estados Unidos, uma média de 1 para cada 10, 12 mil nascimentos. Né? Então, a PAI pagou para o Benjamin uma viagem para Buffalo, onde morava o Guthrie, onde ele foi trazer a tecnologia para dosar a fenilalanina. Era uma tecnologia bacteriológica. Como é que era? Existe uma cepa das 11 cepas do Bacillus subtilis que é sensível à fenilalanina. Ele não cresce onde há fenilalanina. Então, a tecnologia usada lá... É uma sensibilidade específica mesmo. Em relação à fenilalanina. Então, como é que era feito o teste? Placas de Petri, né? Cobriam, quer dizer, fazíamos a placa de Petri com todos os ingredientes para o crescimento bacteriano, fazíamos a semeadura das colônias de Bacillus subtilis e colhíamos a tecnologia que se usava lá, picotes de sangue em papel de filtro. Esse sangue colhido em papel de filtro era feito em picotes, esse picotador de trem. Cada picotinho desse era, em cada placa de Petri cabia 4 ou 5 desses picotes. E formavam um halo de não crescimento por causa do Bacillus subtilis. Então, quando o Bacillus subtilis tinha perante ali naquela
aquela amostra de sangue, daquele picote, tinha mais do que 4 miligramas de fenilalanina no sangue, e não crescia e formava um halo. Quanto mais fenilalanina, maior era o halo. Maior halo. E media com a régua. Olha só, rapaz. Quando o Benjamin voltou para a tecnologia do teste do pezinho em papel de filtro. Nós pensamos bem, Benjamin e eu fizemos uma pesquisa e encontramos uma metodologia bioquímica, e química mesmo, porque naquela época surgia em São Paulo os primeiros espectrofotofluorômetros, que era o que se usava para poder dosar aminoácidos. Foi aí, então, que inventamos a técnica, em vez de ter grandes estufas, um monte de espaço para poder crescer em 24 horas aquelas culturas de bacilos surtidos, nós fizemos num espaço como esse, no meu escritório, o laboratório da PAI. Olha só. Com essa tecnologia, que inclusive faz atualmente a média de 18 a 20 mil testes por mês nessa tecnologia. Porque o espectrofotofluorômetro é um aparelho que tem uma bandeja onde tem pelo menos uns 15 a 20 recipientes, onde você pega a gota de sangue, põe a gota de sangue num tubo com água destilada, você consegue destruir as células e o soro daquela gota de sangue é diluído nessa água. Essa água é que é replicada. É replicada. Olha só. E dá uma sensibilidade de 0,01 miligramas de fenilalanina. Foi aí que surgiu o teste. Então, daí que surgiu o teste do pezinho, que teve, vamos dizer assim, a ideia original foi mesmo do Benjamin. Eu ajudei-o, o Príncipe também. Nós temos 2 ou 3 trabalhos em congressos da APAI e de pediatria, onde apresentamos os primeiros resultados, já com essa tecnologia. Então, ele foi o fundador do teste do pezinho. É algo que a nossa turma Você tem tem uma que contribuição grande nisso. a nossa turma tem que colaborar. Porque, apesar de eu ir fazer psiquiatria, acabei fazendo neuro, mas eu, enquanto isso, estava fazendo laboratório. Quer dizer, eu tinha uma empresa para não depender de emprego. Foi minha sorte. É mesmo. Realmente. Beleza. E sorte do Benjamin também.